Salve, salve! Todo mundo que está chegando por aí, sinta-se bem-vindo, acolhido aqui no terceiro programa do nosso podcast aqui de inteligência existencial. E hoje recebendo um convidado especial aqui de peso, Julian Lemos, da área de psicologia, saúde mental, política, ia falar isso, e um entusiasta das medicinas da floresta. Isso. Meu amigo, gratidão por estar aqui conosco hoje. Espero que a gente possa... Eu que lhe agradeço o convite aí, tá? Pela oportunidade de falar sobre esses temas. Eu estou aqui, aberto a qualquer indagação, qualquer pergunta para a gente poder. Isso, na realidade, é um bate-papo. Eu me sinto em casa desde já pelos temas. Isso, perfeito. Um dos objetivos aqui, assim, desse podcast, desse programa, o nome já traz, né? Inteligência existencial, que é essa capacidade, essa inteligência que todos nós, assim, temos de questionar o que é a vida, né, de descobrir qual é o sentido dela, né, de olhar assim para os valores humanos assim. E eu venho já acompanhando você assim durante o tempo e tive a alegria de poder conhecê-lo pessoalmente em um congresso de ayahuasca do Nordeste, onde você teve como palestrante ao lado do Dr. Wilson Gonzaga, uma liderança dos Ianauá, dos povos indígenas também. E assim, dali eu fiquei assim bem impactado com você, justamente por essa versatilidade que você tem de navegar por esses temas assim entre política, né? Você foi também deputado federal e vejo assim que tem uma ligação bem bacana, bem interessante assim com as medicinas da floresta. Eu queria mais ou menos começar a conversa por esse lado aí. Olha só, o próprio nome é muito sugestivo, o Instituto de Inteligência Existencial, né? Na realidade, parte da própria experiência da vida, existir. Né? Algumas pessoas, inclusive, estão passando por aqui sem fazer a menor ideia do que é existir. Uhum. Existir passa pela própria experiência da vida e as pessoas, como eu estou falando, vão passando. E eu, como eu falei, foi uma das coisas que eu falei no dia lá do congresso, né? Uma das coisas que eu falei foi exatamente a capacidade que eu tenho de interar, ou então de fazer uma interação através de várias lentes da minha vida. A primeira delas é a própria vida pessoal da gente. Uhum. Nossa infância, nossa adolescência, nossos traumas, nossa vida profissional, né? E depois você entra em algo que é natural de quase todo ser humano, um viés religioso. Sim. Alguns católicos, outros evangélicos, outros da Umbanda, outros nenhum tipo de credo. Então tudo isso vai formando aquilo que a gente chama na psicologia de construção social. Sim. Né? E depois eu entro em uma faculdade. A primeira foi a da vida e a segunda depois a do empresariado, que também nos trouxe muitas lições, e uma das mais complexas que eu já tive, que foi a da política. Sim. Essa faculdade de 4 anos, ela equivale a praticamente realmente uma vida, porque você vai para um ambiente onde nascem as ilusões, cria-se as narrativas, e através da criação das narrativas se cria uma manipulação. Sim. Diante dessa experiência, embora eu seja uma pessoa, nem sou tão novo, nem sou tão velho, embora tenha mais passado do que futuro, eu já tenho 50 anos, o que é que acontece? Eu me deparei com questionamentos. E quando você parte do princípio, principalmente de um princípio filosófico, o que lhe move não são respostas, são perguntas. Sim. E eu adoro questionar. Não tem problema nenhum comer da árvore do conhecimento. Né? Embora você seja expulso do paraíso, se você for atrás do conhecimento. Mas que paraíso é esse? Por que não pode saber sobre esse conhecimento? O que é que está por trás daquilo que é proibido? Ou será que é proibido mesmo ou é apenas uma ferramenta de controle? Então, quando a gente passa a questionar, mas um questionamento com o próprio divino, aí você vê que não há questionamento. Há apenas essa parte da experiência humana de não parar. E sempre buscar chegar aonde? Talvez em lugar nenhum. Talvez seja buscar se lembrar de onde veio e não para onde vai. Essa é a grande coisa hoje da minha vida. E eu tive, a partir dessa experiência, desses conflitos pessoais muito profundos, eu tive contatos a partir das medicinas. Sim. A primeira delas foi com a dimetiltriptamina, a molécula do espírito chamada DMT. Que é o princípio ativo da ayahuasca. Exatamente, né? Da ayahuasca e da jurema preta, enfim, de várias outras plantas que, na realidade, e animais também, na realidade muita gente não sabe, mas a DMT está presente em tudo que é vivo. Né? Só que alguns em uma quantidade muito maior.
Mas trazendo, né, sendo muito rápido nessa questão, eu tive essa experiência com essa molécula. E eu tive uma epifania que eu posso chamar até de EQM. Foi muito forte. E isso me trouxe uma reflexão muito profunda, no sentido de que, peraí, tem alguma coisa que não é tão simples de definir. Sim. Inclusive é indefinível para mim. Porque imagine você ter 45 anos de idade, você está na metade da sua vida, de repente você dizer, peraí, cara, o que é real e o que não é? Quase como aquele filme do Matrix, o que é real? Sim. Né? Isso foi a primeira experiência. E essa experiência foi antes ou depois de entrar na política? Antes da ayahuasca. Sim. Antes da ayahuasca. Sim, tá. Até porque a concentração de DMT na própria Jurema é muito alta. É muito mais alta do que a medicina. Mas são chaves diferentes. Né? Uma é muito rápida, a outra é mais amorosa, enfim. Né? As pessoas que não entendem, mas é basicamente isso. Como eu falei, é um tema que, para quem não está no meio, não entende. Isso. Até compreender. Eu posso falar aqui sobre a ayahuasca, sobre DMT, sobre tudo isso, o dia, a semana, o ano inteiro. No dia que você sentir o chamado e você tiver a experiência com uma das medicinas, você vai ver que eu não falei nem 0,1% do que realmente é. Isso. Só sabe quem vive. Eu já ouvi falar, é muito comum a gente dizer, eu já estudei sobre a ayahuasca. Meu irmão, só existe algo que explica a ayahuasca, é ela. Não existe ninguém. A gente pode falar da própria experiência. Da medicina, é ela quem diz. Não existe livro. Tudo isso é glacê do bolo. O recheio é ela. Então, isso foi uma experiência que eu tive, o que deu um estalo. Tem alguma coisa do outro lado, é nesse lado, que lado é? Se existe dois lados, é uma coisa só. Até que, e realmente, aí eu estou falando como algo real, não como algo religioso, eu comecei a ter um incômodo com pontas de que não se ligavam no conhecimento. O porquê disso, porquê que criança nasce com câncer, porquê que as pessoas morrem cedo. Eu comecei a questionar várias coisas da minha vida, porque esse sofrimento, quase como Siddhartha Gautama, que começou a questionar, puxa vida, ele estava cercado dentro de um palácio, isso. E ele não tinha nenhum acesso à pobreza, à velhice, à morte, ele era um príncipe blindado. Mesmo tendo tido uma profecia onde o pai dele escutou isso e disse, não, vou fechar meu filho porque ele seria um grande líder. Viviam numa bolha, né? Numa bolha. Como muitos vivem ainda numa bolha religiosa, numa bolha de convicções. Né? E eu peguei, abreviando bastante, eu senti algo... Era ayahuasca? Não era ayahuasca. Eu ainda era deputado quando comecei a ter o desejo. E essa experiência eu tive quando ainda era deputado. E comecei a ter algo que me chamava para algo de um esclarecimento muito maior. Até que chegou a oportunidade, através de uma pessoa, eu estava em determinado local, a pessoa chegou até mim e disse, você já ouviu falar em glândula pineal? Porque era algo que eu estudava, que é da minha área de psicologia também. Né? E eu disse, já. Aí ele disse, e a ayahuasca? Aí eu disse, e onde é que tem? Ele disse, não, tem ali num lugar, mas não pode ser hoje, porque já está lotado, mas um dia eu lhe chamo. Eu digo, amigo, tem que ser hoje. E você sabe que não pode ser assim, né? Você, vamos lá, isso não existe. Mas eu, por minha livre e espontânea pressão, disse é hoje, porque eu sentia que era hoje. Normalmente você tem um preparo de 3 dias. Tem um preparo, no mínimo de 3 dias, do que não se alimentar. Não que seja obrigatório, mas para que o processo seja mais intenso, se faz necessário um jejum sexual, você não ingerir certas substâncias, enfim, até porque o seu estado de espírito define muito o nível de experiência que você tem. Precisa de uma anamnese. Digamos que da forma que eu fui, não era a forma para ir. Entendi. Mas eu fui, né, porque a pessoa que me chamou já me conhecia, sabia que eu era um cara já conhecido, não era alguém que ninguém sabia que podia colocar ali e dar uma zebra, né? Porque ao contrário de que muita gente pensa, acha que a ayahuasca é para todo mundo. Não é. Existe uma máxima que diz que ela é para todos, nem todos são para ela, mas na realidade eu amplio isso muito mais. Principalmente por ser da área de saúde mental. Muita gente diz, ayahuasca não é para todo mundo, não. Álcool também não é para todo mundo. Poder não é para todo mundo. Dinheiro não é para todo mundo. Tem gente que tem muito dinheiro e começa a desprezar o outro. Tem gente que não pode ter um cachorro brabo, um pitbull, que também não é para todo mundo. Tem gente que não pode ter uma mulher bonita que não tem estrutura de ter ela, ou de estar com ela.
e vice-versa. Tem gente que não pode ter uma arma. A ayahuasca também. Nem tudo é para todo mundo, cada um nasce para o que é. Era o que as ceguinhas lá de Campina Grande ficavam na rua tocando pandeiro e dizia: todo mundo nasce para o que é. Uhum. Então a ayahuasca ela realmente é algo extremamente poderoso. É o que a gente pode chamar de catalisador. Catalisador, sabe aquelas massas que você mistura uma a outra e ela fica dura? Pronto, tem umas que tem um líquido. Quando você coloca, ela endurece muito mais rápido. Então a ayahuasca é um catalisador de compreensão muito profunda. Ela vai interagir diretamente na sua estrutura de rede neural padrão, Sim. onde você está todo programado no automático para compreender que isso já vem, por exemplo, se você parar de respirar agora, essa rede neural padrão vai dizer continue respirando, no automático. E ela, de certo modo, digamos assim, que ela desliga um pouco isso. Era como se fosse a casa do ego. Como é o ego. O ego, na realidade, nos ajuda ao mesmo tempo, nos dá trabalho, se faz necessário, porque ali onde você regula e você faz com que você viva a própria experiência através do ego. Né? E foi isso. E eu tive essa experiência com a medicina e foi, meu irmão, assim, hoje eu sou facilitador. Existe um grupo de pessoas que eu não tenho casa de ayahuasca, mas existe um lugar único, né, que eu faço cerimônias de ayahuasca, fazia para mim, para minha família, mas como eu sou conhecido e como podcast como esse fui falando, Sim. e médicos, por exemplo, eu tinha médicos que me atendiam quando eu era parlamentar, cuidando da minha saúde, e na conversa informal se tornou um grupo onde quando eu faço cerimônia vai muito médico, quando eu digo muito, metade geralmente é médico, vai psicólogo, vai policial, vai empresário, vai pessoas, mas sempre convidados de convidados, não Sim. é um lugar público. E nessa experiência, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Todo mundo tem uma experiência muito subjetiva, cada um tem a sua. Mas essa minha, meu irmão, foi fora do normal. Ela foi no nível da experiência que eu tive com o DMT, mas muito, muito mais poderosa e mais forte. Aí o que eu tinha dúvida ou achava que não sabia, se materializou diante dos meus olhos. Digamos que aquilo que eu acreditava ou tinha fé se materializou diante dos meus olhos. A espiritualidade é real. Olha só que interessante. Ela é mais real do que a própria vida que a gente tem aqui. Aí eu pude entender qual é o processo. Porque a gente cresceu, por exemplo, fulano morreu e foi para a eternidade. A gente não nasceu, né? Quem te disse que ele foi para a eternidade? Ele nem saiu dela e nem chegou. A eternidade já é sempre. Então isso aqui faz parte de um processo dentro dessa eternidade. Isso aqui é uma experiência. Talvez isso aqui que seja o sonho. A vida mesmo não é essa. E eu tive essa experiência, foi muito incrível. Depois de lá para cá, meu irmão, eu perdi de contar em 100 vezes já. Então, assim, é um processo que não tem fim. Se você realmente começa o processo através do despertar, o despertar é diferente de expandir consciência. O despertar ele vem primeiro de conhecimento. Filosofia, história, física, matemática, sua vida, religiões. Então você começa a estudar e começa a despertar. Né? Você começa a despertar, a questionar. Aí é onde entra o autoconhecimento e principalmente as medicinas no auxílio dessa catalisação desse conhecimento. O que é que você vai fazer com isso? Né? E foi onde a medicina entrou. Eu já estava numa busca muito grande, principalmente na área de psicologia, na área de filosofia que eu adoro, física, né? Estudar o universo, os fenômenos que tem, a matéria escura, os 3% que a ciência já sabe, o que a ciência não sabe, o átomo. Eu comecei, meu irmão, a cabeça a abrir, eu digo, e isso vai fechar como? Né? Então eu passei a ser despertado Sim. pela minha própria consciência, não fazia a menor ideia o que era ancestralidade, o que era espiritualidade real, eu sabia o que era religiosidade. Eu não tinha a noção que a religião ela é muito necessária, Sim. ela é um caminho pavimentado. O que é uma religião para você, Juliano? Religião, para mim, é um caminho pavimentado, com placas. Olha, para a direita, a esquerda, você não pode ultrapassar essa velocidade. É bacana, principalmente quando você não tem direção e não conhece o caminho. Sim. Mas a espiritualidade, para mim, meu irmão, é a seta dizendo assim, pode entrar na floresta. Pronto, eu entrei na floresta e quanto mais eu andava, eu via jiboia, eu via animais, eu via árvores, eu via lagos, eu
Eu entrei no rio, nesse rio fui para o oceano, do oceano eu virei nuvem, da nuvem eu passei da atmosfera, fui para o universo, voltei para cá. A espiritualidade, na realidade, ela não tem limite. E é algo que não cabe em livros. Ela é algo que você tem que viver, experienciar. Então, a ayahuasca ela veio para isso aí. Aí, pronto, aí foi ladeira acima. Pronto, perfeito. É justamente sobre isso. Se a gente for observar os estudos com a ayahuasca assim que se tem, pelo menos duas características assim observáveis no nosso cérebro assim que ela provoca que eu acho fascinante, só essas duas coisas, que é a neurogênese, né, a criação de novos neurônios e a ativação principalmente ali da neuroplasticidade. É incrível. A capacidade que a gente tem de acordar o que está dormindo. Exatamente, né? De poder ver novos horizontes, ver novas possibilidades. Isso. E aí é justamente onde eu quero entrar assim contigo. Você atribui assim que foi ayahuasca ou algum outro fenômeno assim que começou a fazer você ter uma mudança de pensamento, de transição, inclusive do ponto de vista, vamos dizer assim, ideológico, político, religioso mesmo assim? Olha, sem dúvida. Veja só. A grande questão e o cuidado que muitos não têm, tá? Isso ocorre em várias... Todo ser humano, até pela... Vamos lá, vamos voltar aqui para interagir com a própria psicologia. Freud já dizia que ninguém consegue ficar na própria realidade todo o tempo sem ter uma fuga, né? Alguns têm a fuga no consumismo, outros na pornografia, outros na religião, outros no álcool, outros na própria espiritualidade. Olha só, fuga, bengala. E essa espiritualidade, ela deve ser analisada sem que você se perca de onde você está. O que é que aconteceu e que eu percebo? Que às vezes há uma migração, inclusive até um modismo em relação a isso. No meu caso, eu interajo com uma estrutura de familiar. Eu sou uma pessoa que eu busco ter uma família regulada dentro de uma harmonia. Sim. Eu preciso compreender o meu próprio self para não me perder. Eu compreender os processos da própria vida humana. Porque muita gente acha qual o segredo da vida, qual o mistério da vida? É a própria vida. Ela é o segredo. Não tem ferramenta. Qual é a sua experiência aqui? É ser médico, é ser policial, é ser isso aqui que a gente está. Então, a própria vida, na minha ótica, é o bacana. Sim. E a gente não pode se perder disso aí. Então, quando eu passei a compreender esse processo da medicina, eu busquei o que eu acessava trazer para a minha vida e não ficar lá. Nessa migração e eu posso dizer, nessa busca da espiritualidade, desse despertar, há uma confusão também. As pessoas se perdem dentro de si. Sim. As pessoas olha só o que eu vou te falar. As pessoas despertam dentro de outro sonho, achando que estão acordadas. Porque você não pode perder a interação. Nesse meio, você sabe, tem pessoas que estão querendo contato com os Anunnakis, sem ter se achado. Sem ter se achado. Totalmente. Ah, não, porque eu estou na nave espacial, irmão. Tu sabe onde é o teu quarto dentro de casa? Então, isso não pode se apartar do próprio conhecimento. Quem era muito bom nisso era Jung. Carl Jung ele era ótimo na questão dos arquétipos, das experiências. Sim. Ele interagia com isso aí. Eu acho até que ele estava além, ele estava, eu não digo nem séculos, mas milênios na frente aí de coisas que vai passar 500 anos e ainda vai ser novidade. E eu tive esse cuidado de ir aos poucos sem me perder de mim. Isso é muito importante, você não se perder de você. E eu, através dessa interação dessas lentes, eu pude começar um processo e começar a colocar em prática o que eu estava aprendendo com a medicina, ou com as medicinas. Muita gente fala muito da reverência da própria medicina. Sim. Né? Mas a maior reverência que eu acho que deve se ter às medicinas é o que ela ensina você a colocar em prática. Eu acho que é por aí. Perfeito.
Maravilha. Eu gosto de ver assim também, justamente dessa forma, Juliano. A experiência que a gente tem com a ayahuasca, por exemplo, quando vai para uma sessão e participa, e tem a possibilidade de conseguir enxergar um pouco mais sobre si, sobre como está a sua casa, sua vida, sua família, o que você está fazendo, é como se fosse um ensaio. A verdadeira sessão, cerimônia, ela acontece a partir de quando eu vou para a vida, para o dia a dia, para colocar em prática as coisas que eu pude observar ali. Naturalmente, sabendo que eu não preciso ter tanta autocobrança, porque eu sei que eu não vou conseguir aplicar 100% das coisas e com calma, mas ver a experiência, pelo menos eu gosto de ver assim, da sessão, da cerimônia, como um preparo para a vida mesmo, para colocar em Olha prática, né? só, eu particularmente, eu consagro a medicina para ter mais acertos na minha vida. Aham. Eu vou te dar um exemplo. Todos nós estamos hoje conectados à rede mundial de computadores. Sim. Nós assistimos filmes, notícias, documentários, mas a gente não vive dentro dela. A gente aprende lá e bota na prática aqui. Mas é bem verdade que algumas pessoas estão lá toda hora. E essas pessoas, quando estão lá toda hora, e eu posso dizer que a rede mundial de computadores, a própria IA, ela pode se transformar em um novo Deus e uma nova religião. Para alguns já são. Então as pessoas se perdem dentro desse universo Isso. e não retornam para cá. De que adianta eu expandir a minha consciência, que é diferente de despertar? De que adianta eu expandir a minha consciência e não promover mudanças primeiro na minha vida Pois é. e na vida dos meus? Uhum. Outra coisa que isso fala muito ao meu coração. Espiritualidade, meu irmão, ele não é coroa. Não lhe faz melhor do que ninguém. Ela também não é um fardo para você pegar e se lamentar. Sim. Ela é honra e responsabilidade. Acessar a espiritualidade é você realmente compreender que não há nada separado. Eu estou falando de mim. Aqui eu não estou como dono da verdade. Sim. Eu não estou aqui querendo doutrinar ninguém. Porque eu acho que o barato disso tudo, o bacana, é exatamente essas infinitas possibilidades de compreensão e esses infinitos nomes para definir uma única coisa. Nada está fora desse todo. Perfeito. E eu vejo assim que tudo que a gente falou aqui, assim, essa introdução inicial, assim, dialoga perfeitamente, assim, com a essência do programa, né, do projeto aqui. Juliano, pronto, então você me falou, assim, que teve, né, as experiências, assim, enquanto ainda estava... Sim, ainda quando eu estava como deputado. Isso. A primeira foi com o DMT, através de uma vaporização da molécula. Perfeito. Foi uma pancada. Pronto. E aí eu queria entrar um pouco assim mais nesse lado assim de sua vida pública, né, Sim. dentro da política assim, mas dialogando justamente com essa visão que você teve através, por exemplo, da ayahuasca, Sim. das intuições, de todos esses processos. Ali dentro do processo do governo, da política, que você teve inserido ali, viu tudo. Existem duas classes de políticos lá, tá? Deixa eu te explicar para você entender melhor. Tá. Existe a galera do baixo clero, porque todo mundo acha que chegou a ser deputado em alguma... Não, às vezes você é um deputado midiático, você é um deputado que tem muito voto, mas lá você não é ninguém. Isso é do mesmo jeito na escola. Deixa eu te falar. Na igreja tem um pequeno e tem um menor, por mais que você diga que não. No profissionalismo tem um advogado preeminente, tem um mais simples que não consegue nem pagar as contas. Tem um lojista de carro que é o milionário e tem um que vive sofrendo. O político é do mesmo jeito. Existe lá o de primeira grandeza e existe lá que é o baixo clero. E também inauguraram o baixo clero do baixo clero, que ainda é pior ainda. Isso não quer dizer que você é deputado e você é alguma coisa. Você tem um status de parlamentar. Sim. Mas, na realidade, muitas vezes você está dentro de um vazio muito grande. Tá? Dito isto, faça a sua pergunta. Pronto, e aí é justamente sobre isso. Essa sua capacidade de observar de um ponto de vista social, mas eu imagino que você também deve ter percebido do ponto de vista até energético, espiritual mesmo, esse muito. campo. No tempo, não. Hoje, com a cabeça que eu tenho, Sim. com a visão que eu tenho, eu consigo ir para esse tempo e fazer essa análise. E na sua percepção, assim, como que está energeticamente esse congresso político brasileiro? Olha, é um congresso baseado em uma energia muito densa. A gente está falando de poder. Eu tenho 50 anos, eu já conheci de muita coisa, e eu não estou falando aqui de coisas... Bom, eu já provei de muita coisa. E quando eu digo de forças, eu falo de forças do amor. Sim. Também, tá?
Eu não falo do amor só do sentimento. Muita gente confunde isso, viu, Paulo? Olha, amor é um sentimento, mas existe uma lei universal chamada de amor também. Existe aquilo que a gente faz também que se chama de amor. Existe algo que a gente chama também, eu tenho um amor a isso aqui. Então, amor ele pode ser definido de várias formas, mas eu estou falando aqui, Perfeito, a princípio do sentimento só. Não da lei universal que move todas as coisas, conectada ao amor da fonte. Alegrias, decepções, tristezas, nada eu vi parecido com o poder. É uma energia muito densa. É uma energia que você vê, por exemplo, eu fui parlamentar, eu estive próximo de ministros, ministro do Supremo, presidente da República, senadores, presidente de poderes, governadores. Existe aquele que está no poder. O poder é tão magnético que quem está ao redor tem pessoas que são capazes de tudo só para estar perto do poder. Imagine para fazer parte dele. Eu não vou usar termos aqui, mas de coisas que eu vi, que é uma energia muito densa. É uma energia que colapsa a mente, é uma energia que manipula massas, é uma energia que interage tranquilamente com a religião. A religião está dentro do mesmo jeito. Corrompe líderes religiosos, corrompe poderes, personagens da justiça, mas existe ainda que de forma muito discreta, pessoas que não se conectam a essa manipulação, nesse controle, não se deixam controlar. Tá? Se você me perguntar quem está ligado em uma percepção de autoconhecimento, quase ninguém. Eu não sei nem quem seria. Talvez se eu voltasse hoje para lá, eu seria um, e talvez através dessa visão que eu estou, identificasse outros. Mas ninguém está nem aí para isso. Eu costumo não, né? Vou lhe dizer agora. Quem está na ponta da pirâmide, meu irmão, não está ligado à espiritualidade nenhuma. Está ligado exatamente ao controle das massas. E talvez muitas pessoas achem, viu, erroneamente, viu, Paulo? Sim. Quem manda no negócio não é o presidente da República, não é o presidente do Senado, não é o presidente do Supremo. Por trás tem algo muito maior. Através de uma engenharia, tá? De uma engenharia que alguns não fazem a menor ideia do que se trata. Por exemplo, você já deve ter escutado alguém dizer assim, fulano vai para lá para lutar contra o sistema. Sim. Mas o sistema, ninguém luta contra o sistema. O sistema é tudo. Juliana, como é essa história de sistema, que o sistema é tudo? Deixa eu te falar, o sistema, ele cria a doença, ele é o dono do remédio, ele é o dono da farmácia, ele é o dono do hospital, ele é o dono do cemitério, ele vende o caixão, ele é tudo. Quem diz que vai lutar contra o sistema, já está trabalhando para o sistema. Uma vez entrou no sistema, é o sistema. E Juliana, você vai dizer, Juliana, e você está fora dele? Ninguém está fora dele. Tá fora. A única diferença é que alguns se percebem dentro dele. É isso. E quando se percebe dentro dele, começa a ser uma espécie de vírus. Não conseguem mais ser drenados. Por exemplo, hoje, as redes sociais elas são controladas por narrativas. Como se fosse o quê? Vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando aqui, vou dar aqui uma ideia mais ou menos, tá? Quando você vai fazer uma leitura muito mais profunda, aí vamos entrar em autoconhecimento aqui. Inclusive, que não sei se todo mundo vai entender. 1% da população mundial manda em tudo. Basta que eu lhe diga que aqui, 7 famílias ou 7 representantes no Brasil, 7 pessoas que representam 7 famílias, Sim. têm a riqueza de mais da metade da população. Só para você ter ideia. Se você juntar 4 ou 5 personagens dos Estados Unidos, eles têm mais dinheiro do que países. Só para você ter ideia. E mais da metade da população americana. É uma coisa tão desproporcional que as pessoas não fazem a menor ideia. Porque, olha só, isso que eu vou te falar, Paulo, precisa ser entendido não com a mente só, precisa ser sentido. Existem ferramentas de controle muito profundas. Dentro das religiões, dentro da política, dentro de coisas que as pessoas não fazem nem ideia. E já está também dentro de movimentos de ayahuasca. Medo, culpa e escassez. São ferramentas de controle de massa, utilizadas por religiões, pela política. Mas
E como é que são essas ferramentas? Elas são ferramentas que são utilizadas também como prisões. Mas não são prisões externas, são prisões mentais. São prisões tão tecnológicas, tão eficientes, que faz com que o cidadão ache que é livre. Se você está dentro de uma prisão, como um passarinho que nasceu dentro dela, você nunca vai querer sair, porque você acha que aquilo ali é que é a vida e que é livre. Para isso, eu peço a você que está me assistindo, leia sobre a alegoria da caverna de Platão. A alegoria da caverna de Platão eram pessoas que cresceram através de gerações. O pai, gerações e gerações, todos presos dentro de uma caverna, amarrados por corrente pelos pés, e eles não conseguiam ver o mundo externo, apenas as sombras que eram refletidas de uma fogueira na parede. Então todos estavam olhando para a parede, passava alguma coisa na fogueira, aquela sombra na parede era projetada e eles tinham a visão de mundo daquele jeito. Eles escutavam um barulho, mas iam. Então eles não tinham, digamos assim, a realidade do que estava acontecendo dentro dos seus olhos. Até que um rompeu a corrente e vazou de dentro da caverna. Saiu, chegou lá e viu que o céu era azul. Ele compreendeu que carroça era aquela que estava passando, o barulho das crianças, árvores, e disse, rapaz, é outra coisa. Ele expandiu a consciência. Ele disse, é outra coisa, eu não posso viver aqui sozinho, eu vou voltar para dizer como é que é. Quando chegou lá, mataram ele. Disseram, ele está doido, a gente sempre viveu e sempre foi isso aqui. Então, é isso que acontece. As pessoas não compreendem que existe um sistema que é uma engenharia social, religiosa e política, mas acima disso existe algo muito mais complexo, que é uma Matrix. Que aí é talvez tema para outra hora. Sim, mas claro. Muito mais complexo, muito mais de eras do que se imagina. Que isso advém de arquétipos, aí a gente entra em Carl Jung, de arquétipos na consciência coletiva, de uma geração, de nações, de eras, entendeu? Ou você acha que a mulher foi marginalizada durante todo o tempo como traidora, veio do nada? Por que é que você acha que disseram que Maria Madalena era uma prostituta quando nunca foi? Sim. Por que é que criaram o inferno? O que é o céu se não um suborno? Para que você seja bonzinho. Então, quando a gente vai entrar em toda uma construção muito mais profunda, filosófica, aí é como eu estou falando. É algo muito mais profundo que tem que se entrar. Sem dúvida. E, volto a dizer, quem está preso na gaiola não sabe que está preso. Pois é. E mesmo se você for falar sobre isso, é um assunto que gera muito desconforto, principalmente para quem está inserido, porque as pessoas que são, vamos dizer assim, controladas ou manipuladas pela própria religião, elas são educadas, inclusive, a defender a narrativa. Se você for mostrar algum outro ponto, por exemplo, como esse, de despertar, de falar do mundo lá fora, eles vão lutar para defender exatamente a ideia que está o prendendo. Porque, e eu até penso assim, visualizo como são pessoas que são, de uma certa forma, vítimas. Porque é o processo de paradigmas que vem se criando, essa narrativa ao longo de eras, e é difícil de realmente de conseguir perceber isso. Para isso tem que ter realmente uma disposição, uma coragem de olhar para si mesmo assim e questionar o que está acontecendo. Não é algo... Olha só. As pessoas, eu estou dando aqui só um exemplo, quando a gente vai para uma visão política. As pessoas, elas... É a alegoria da caverna de Platão, é a coisa que eu posso mais explicar. Por exemplo, ele voltou para falar que não era aquilo ali, ele foi odiado e mataram ele. As pessoas têm medo, Paulo, não é da verdade. Todo mundo quer saber a verdade. Todo mundo diz, eu quero saber a verdade. Inclusive, alguns dizem, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é universal. Ela não é só em relação à própria consciência cósmica, é sobre tudo. Sim. Mas as pessoas não têm medo da verdade. Você sabe qual é o medo das pessoas? É verem os seus castelos de ilusões ruírem. As pessoas, elas têm um castelo de ilusão e ela está crendo, por exemplo, que quando ela morrer, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno se for ruim, e se ela for bonzinha, vai para o céu. Elas não têm nenhum interesse, por exemplo, de questionar, será que o céu mesmo tem e será que o inferno mesmo é real? Será que isso não são exatamente essas ferramentas de controle
Eu não estou dizendo que não tem nem deixa de ter, não. Eu estou só falando. Sim. Né? Não, mas está escrito. Tá tanta coisa escrita, meu irmão. Tem tanta coisa escrita. Tem tanta coisa escrita. Né? Uma delas, que se um homem, porventura, se deitasse com outro, deveria ser morto. Está escrito lá. Bora fazer? Vai ver o que é que dá? Então, será que... Entende? Estou querendo aqui dizer que está errado, deixa de estar. Eu só estou dizendo que... Por que não perguntar? Por que não parar para pensar? Por que achar que tudo do jeito que foi escrito é o que é? Questionar nunca foi demais. Outra coisa, Deus é amor, né? A gente não aprendeu que Deus é amor? Sim. Concordo. Amor infinito? Sim. Por que é que eu não posso perguntar a ele mesmo? Se eu sou ele também. Ou alguém que tem algum viés religioso, por exemplo, ou espiritual. Não estou falando aqui de quem não acredita. Sim. Será que existe alguma coisa? Isso é só um questionamento. Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo. Será que existe alguma coisa que se move que não seja ele? Será que alguma coisa respira, anda, se move? Será que tem algum átomo que se mova que não seja ele? Por exemplo, aí é uma opinião minha. Dizem, né, que Deus é onipresente. E se ele for todas as coisas? Muda? Muda. E eu gosto de pensar dessa forma. Eu, ultimamente, assim, principalmente nessa, por exemplo, nessa era moderna da tecnologia, onde a gente fala muito em algoritmo, e se a gente parasse para observar o sentido real do que é um algoritmo, eu acho que isso aí explica exatamente um pouco desse ponto aí que você meio que está trazendo assim do que é Deus. Porque o algoritmo, ele tem um código lá, uma estrutura que é para fazer um funcionamento... Uma leitura... Olha, eu particularmente, sobre tecnologia, eu acho que nada foi inventado, tudo foi acessado. Por exemplo, fogo ninguém inventou, acessou. Matemática ninguém inventou, acessou. Essa rede mundial de computadores, isso aí foi acessado, amigos. Já isso é um protótipo do que existia com arquivos, com memórias, até porque, por exemplo, já que a gente está falando aqui em um ambiente onde a gente pode falar sobre isso, se for entrar, irmão, você vai ver que não existe passado, presente e futuro. Só existe o agora. Isso é uma questão apenas de experiência da própria vida. Né? O mundo tem 4,6 bilhões de 14,6 bilhões de anos. Sim, claro. É uma medida para que você possa compreender a experiência da vida. Mas o tempo é uma ilusão. E quem sabe o que eu estou dizendo, do outro lado sabe. Isso aqui não é real, meu irmão. Isso não é real. Isso aqui, através dessa sua rede neural, através dessa sua consciência, através do seu ego, você consegue experienciar. Mas, Julian, tu acredita em vida após a morte? Rapaz, eu acredito em vida. Em vida. Eu vivi antes, eu vivo agora e vou viver para sempre. A forma como você fala, inclusive, assim, Juliano, eu penso que a gente está entrando bem, assim, um pouco nessa essência mesmo, porque, por exemplo, a gente está inserido dentro da Matrix, beleza, é uma ilusão, a gente vai despertando a mente para ir percebendo... É um programa. Exatamente, esse programa, mas aí eu fico pensando assim, tá, e o que é que está dentro desse programa, vamos dizer assim, como esperança, para que a gente não se perca da fonte maior e se aperceba, né, como parte dessa fonte. Autoconhecimento. É autoconhecimento. Você se perceber nela. Por exemplo, vou falar aqui de coisas, por exemplo, tudo é energia. Sim. Tá? A massa, as pessoas, as civilizações, eu vou dizer que quase todo mundo está dentro de um pote grande. E vamos dividir a civilização em formigas pretas e vermelhas. E está todo mundo lá dentro, caminhando direitinho, né? Esse 1% que eu falei que controla sobre tudo, ele vai pegar esse pote e vai dar na mão. Analisa, faz a conta comigo. 1% controla tudo. Mas tem 4% que trabalha para esse 1%. E, Juliano, quem é esses 4% que tu acha? Líderes religiosos, meios de comunicação, políticos, que controlam as narrativas, as ilusões, as movimentações de interesse desse 1%. Tá? Então aqui a gente já tem 5. Isso.
Existe 3% que a gente vai deixar aqui de lado. Tá. Restou 92%. Esses 92% está dentro do vidro. Então esse 1 diz aos 4, ei, bora começar aqui. Vamos soltar aqui um covidzinho? Uhum. Vamos dizer que a gente vai fazer uma guerra? Vamos começar a fazer isso? E esses 4% vão pegar esse vidro e vão balançar. Essas formigas vão começar uma a pular para cima da outra e começarem a se matar. Nessas batidas vão ter medo disso. Vai ter escassez, vai ter guerra, vai ter ódio. Um vai dizer que é Bolsonaro, outro vai dizer que é Lula. E começa naquilo ali. Esses 3% aqui não estão dentro do vidro, eles estão orbitando o vidro. Sim. Tentando avisar quem está dentro do vidro que não é bem assim e que existem esses 4 que estão balançando o vidro. E que existe esse 1. Esses 3 aqui estão tentando acordar essas formigas que estão dentro desse vidro. Uhum. E tentando avisar desse 1. E esse 1 aqui está trabalhando para detonar o resto dos 3, que não controla. Só que desses 3 ainda tem dos 3 tem 1%. Esses aí, meu irmão, já perceberam que não fazem parte e não estão conectados ao ponto de serem controlados e drenados por elas, embora estejam inseridos dentro da própria Matrix. Porque ninguém está fora do sistema, ninguém está fora dessa Matrix. Exato. Agora se percebem. Uhum. Eu sei, por exemplo, é como perceber um pensamento. Por exemplo, você pode entender que você está ansioso e você pode perceber que isso é um pensamento de ansiedade. É o estado metacognitivo. E Yogananda era muito bom nisso aí. Uhum. Ele percebia o estado e estava aqui. Né? O Siddhartha Gautama, ele na hora do Nirvana, ele compreendia o todo, se tornava o todo, compreendia, vinha para cá e ia para lá. E Yogananda permanecia. Já o Cristo, o todo estava aqui. A própria fonte encarnada, em essência. Então, são estados de experiências que você tem que acessar para que você se perceba. Pois é. Isso é uma caminhada. Aí onde está, meu irmão? Esse tipo de percepção sobre a vida é um verdadeiro parque de diversão. Por quê? Porque vai ter hora que vai ser a roda gigante, outra hora vai ser o trem fantasma, outra hora vai ser a montanha russa. Essa é a vida. Agora, sempre buscando se autoconhecer. E o autoconhecimento, para mim, Paulo, se você me permite, ele não é bem a evolução. É você lembrar. Porque nossa alma ela é eterna, ela é velha. Ela não chegou agora. Poxa vida. A vida do homem médio é 85 anos. Até 21 anos o cara não sabe de nada, meu irmão. A vida útil do homem é 30 anos. Depois ele começa já a botar o trem de pouso para descer, para poder... né? E quando você divide a vida do ser humano de 85 anos por 4,6 bilhões de anos, que é o tempo do universo, a vida da gente é menos que um piscar de olhos. É muito curto para isso ter começado aqui para terminar aqui. Isso aqui eu não tenho dúvida, é mais uma experiência. Perfeito. Eu vou até aproveitar esse momento assim, talvez para fazer uma pergunta um pouco mais profunda ainda assim sobre você assim. Por exemplo, você falou aí Yogananda, o Buda, o Siddhartha, o Cristo, todos esses mestres assim, entre outros, inclusive filósofos, eles têm algo em comum, que se a gente for observar nas literaturas, o ponto máximo da filosofia do ensino deles é conheça-te a ti mesmo, né? É a máxima. Exatamente. E, insistentemente, eu acho que a gente foge disso. É incrível, cara. Olha, existe uma história que os deuses se reuniram e disseram assim, aí, vamos, a gente precisa esconder a Deus, a fonte. E eles sentaram numa mesa e disseram o seguinte, vamos esconder aonde? Aí um desses deuses disse, vamos botar na lua. Disse, rapaz, não leva para lá não, que eles são inteligentes, eles vão fazer um foguete, vão bater lá. O cara disse, vamos botar no sol. Ele disse, não tem jeito, vamos lá. Os caras disseram, vamos botar, sabe onde? Eu tenho certeza que é muito mais difícil deles acharem. Vamos colocar no fundo do oceano. O cara disse, eles vão inventar um submarino. E vai lá. Aí o mais velho de todos olhou e disse, coloca dentro deles, não vai achar nunca. E, na realidade, a grande busca é sempre fora, cara. Mas ela está dentro. Certa vez, Jesus estava conversando com seus discípulos e chegou lá os fariseus. E disseram assim, quando será o sinal da tua vinda, o teu reino? Como será isso? Como esses sinais? O Cristo
nessa sua consciência, né? Jesus, o Cristo, na sua magnitude incompreensível, dizia com muita tranquilidade o seguinte: quando disserem a vocês que eu estou ali, que eu estou vindo do... Não acreditei nisso, não. Ele tentando falar, de forma muito simples. Mesmo assim insistiam. Não, mas diga aí o sinal qual é, como é. Né? Porque o que é que acontece? Ele com a consciência dele, mas muita gente ali do lado dele sem perceber. Até que ele foi muito simples, mas assim, coisa de quinta série. Quando virá o teu reino, perguntaram a ele. Ele disse, o meu reino está dentro de vós. Olha que coisa simples. Pois é. Está dentro. Não tem nada fora. Aí essa é uma questão minha. Sim. Mas não estão dizendo que ele vai voltar. Ele mesmo disse, ele já falou que está dentro. Ele não vai voltar porque ele nunca se foi. Ele sempre esteve aqui, até mesmo antes de encarnar aqui. Jesus, para mim, em mim, é um estado de consciência. É diferente, muda todo o contexto. Uhum. É um estado vibracional de consciência. Eu posso acessá-lo agora. A vinda dele chega agora para qualquer pessoa que expandir a sua consciência e se conectar a essa consciência, essa rede universal. É assim. É muito mais simples do que se imagina. E ele dava outras opiniões, ele dava outras setas lá. Não sabeis que vós sois deuses? Não é que você... Era muito mais simples. Era fazendo que você interagisse. Brilhe a vossa luz. Ele era a própria experiência aqui. Era aqui a experiência dele. E as pessoas não compreendiam. Agora, os que quiseram acessar, né, acessaram e acessam. Belíssimo. De verdade mesmo, assim. Eu fiz, inclusive, assim, essa fala assim, para te perguntar, e eu penso que não vai ter uma resposta pronta, até porque a gente está sempre em constante transformação. Eu acho que quando a gente está pronto, a gente desencarna na hora, velho. Eu não quero estar pronto agora, não, porque eu quero passar um dia aqui. Perfeitamente. Então, nesse momento, nessa atualidade, nesse contexto atual, nesse agora, de todas as buscas que você já fez, assim, mergulhando, transitando por todas essas áreas, assim, se você pudesse dizer assim, nesse processo de busca de autoconhecimento, quem é Julian Lemos? Julian Lemos é uma alma velha que se percebe nessa era, está num processo de lembrar de quem foi ou de quem é. Eu vivo um processo hoje, um momento de extrema gratidão pela oportunidade de estar experienciando isso, de ser pai, de ver meus filhos, meus netos. Eu estou vivendo a experiência da vida de uma forma muito diferente. Eu estou escutando o barulho, o ruído, entendendo que ele não é eu, não sou eu. Eu estou percebendo que os meus pensamentos, olha isso que eu vou lhe falar, não sou eu. Eu estou conseguindo enxergar os pensamentos. Eu estou, literalmente, Paulo, experienciando a vida. Eu estou na melhor fase da minha vida. E o que me deixa muito mais, assim, encantado, cara, além do privilégio de ter essa experiência da vida, é dentro da própria vida se perceber. Só para você ter ideia do que eu vou lhe falar agora. Eu não tenho a menor intenção, eu não busco em nenhum minuto da minha vida ser feliz. Olha que coisa... Puxa, é verdade. O que é que você busca, Juliana? Eu busco um sentimento que é muito mais linear. Pertencimento. Eu pertencer, compreender que eu faço parte desse todo, que me traz algo que eu chamo de paz. Felicidade é um estado psicológico. Você está... Né? E você só sabe que está feliz porque tem ao oposto de uma certa tristeza, da melancolia, né? Talvez não seja nem tristeza, seja melancolia. Mas hoje é uma busca para conhecer. Julião, o que é que te move? Conhecer, eu quero saber, eu quero isso aí. E muita gratidão aos ancestrais que preservaram uma tecnologia
fora da caixa, coisa extraordinária. Olha, deixa eu falar. Eu só convido pessoas para tomar um café, tomar um vinho, bater um papo. Para ayahuasca eu não convido ninguém. Agora eu falo da minha experiência. Foi disparado, nos meus 50 anos de vida, parlamentar, empresário, pai, avô, tudo que você possa imaginar. Eu já vivi, segundo meu pai, 2 vidas em uma. Foi a coisa mais extraordinária, fora da compreensão humana, que eu vi aqui foi o conhecimento que eu tive com as medicinas. Agora digo, não é fuga e não entre nisso por curiosidade. Quem for acessar as medicinas ancestrais na arrogância ou no orgulho do seu saber, cai dentro de um abismo. Porque ela é outra coisa. Ela é uma ferramenta principalmente de integração e de compreensão de algo extremamente profundo e que ninguém sabe nem a data. A gente está falando aqui, registro da ayahuasca de 2000 anos, vem dos Incas, dos Maias. Meu amigo, isso é desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Isso é só uma das tantas que se tem que a gente nem sabe. É muitas. Uhum. E ela vai com a própria tecnologia e sabedoria ancestral, aparece aqui, outra lá. Pode ser que até apareça outras coisas aí como a ayahuasca, que a gente nem sabe ainda. Pois é. Ô, Juliano, aproveitando, assim, eu queria entrar um pouco nesse bloco aqui, assim, de assuntos, assim, relacionado... Você está falando de ancestralidade e a gente remonta, né, aos povos originários, que está muito ligado, né, com as Sim. medicinas da floresta. Eu queria te perguntar, assim, no atual contexto, assim, você acha que o Brasil, ele deve mais aos povos indígenas do que admite? Rapaz, a sua pergunta ela é profunda porque não é uma questão de dívida. Talvez seja de não valorização. E o mundo é tão maluco. O mundo é tão maluco. E aqui não é uma crítica política. Sim. Nós temos a maior floresta do mundo, do planeta. Aquilo ali não é coisa de... Aquilo é mais do que o pulmão do mundo. É a cura do mundo. A Amazônia é a cura do mundo. E nós tivemos agora, e eu falo com total propriedade, Uhum. em um país de uma diversidade nesse nível, um país que tem povos originários... Olha, quando o Brasil foi descoberto, há 500 anos... Descoberto não, quando o Brasil foi colonizado e invadido, Sim. Portugal devia ter em torno de 1,5 milhão de habitantes. A Amazônia tinha mais de 18 milhões de pessoas circulando ali. É impressionante. Só para você ter ideia, tá? Houve uma invasão, quase que o povo foi todo dizimado por doenças, violência. Veja só, 18 mil anos havia gente ali. Uhum. Agora vamos puxar aqui para o Nordeste. Quem está falando isso aqui não sou eu, nem eu acho, nem eu li. Uhum. Através de inscrições rupestres, Piauí, Nordeste, aqui, há mais de 45 mil anos, tem pessoas andando por aqui, os caboclos. Uhum. Aqui tem uma ancestralidade no Nordeste que você não faz ideia. Não faz a menor ideia. E nós temos um modelo político, não tão agora. E aqui, ideologia para mim aqui não serve para nada. Mas nós chegamos a ter um presidente que não tinha o mínimo de consciência sobre a responsabilidade que nós temos de ter algo como a Amazônia e a memória dos povos originários. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram podres de doença. Chegaram para catequizar, explorar, matar, violentar. E eles foram tratados por esses povos originários. Os povos eram tão limpos de mente, só para você ter ideia. A gente vai entrar na história aqui. Uhum. Nesse tempo, enquanto a Europa era tomada por peste, por tudo que você possa imaginar, os povos originários viviam aqui numa harmonia muito grande com a própria natureza. Agricultura, era tudo muito harmonioso. Então, nós temos na própria consciência desse povo, e todos nós somos mestiços, uma essência positiva também, embora esse povo tenha sido violentado,
tinha tido muita dor, muita, sabe, escravidão aqui, que é recente, rapaz, 100 e poucos anos. 100 e poucos anos que os negros eram mortos da pior maneira possível, mutilados. E nós tivemos agora recentemente um presidente que eu vi ele dizer a mim: os indígenas não têm mais um pedaço de terra. Ele desprezava a própria preservação da natureza. Uhum. E eu fiz parte disso. Sim. Não da visão dele, mas do meio político dele. Sim. Então, eu digo que é muito mais do que o tempo que você me perguntou, foi se não tem gratidão, foi isso? É. Se a gente... Mas é pior do que isso. Uhum. É um misto de dívida com ingratidão e total desconhecimento da importância desses povos originários. Eu sou Julian Lemos, estou aqui na Paraíba, nasci em Campina Grande e tenho acesso à ayahuasca que há milênios, eu não estou falando aqui de uma semana não, meu irmão, é milênios. Quando essa turma estava guardando essa tecnologia, Jesus não tinha nem botado os pés aqui ainda como homem. Uhum. Será que é tempo? E essa turma guardou. E hoje eu sou um dos guardiões dessa tecnologia. É inexplicável, meu irmão. É inexplicável. E meus filhos já estão ali, porque eu conduzo cerimônias, eu levo, eu sei o que é o rapé, eu sei o que é a sananga. E quem foi que me trouxe isso? Foi essa galera por dentro, os caboclos, mestiços, os indígenas, o grande espírito que chegou aqui, bateu aqui, a gente aqui está no podcast, depois de milênios falando sobre isso. Rapaz, isso é uma coisa incrível. Isso é incrível. Eu ia aproveitar justamente... Vou aproveitar justamente para te perguntar. Você acredita que a espiritualidade indígena, ela tem algo para ensinar para a política brasileira? Mas, olha, pô, pelo amor de Deus... É uma pergunta meio óbvia, assim, mas é para preparar o terreno para você. Isso é brincadeira não, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se o colégio de líderes que tomam as decisões do Congresso Nacional passasse uma roda de rapé antes, meu irmão, para tomar uma decisão, eu digo uma coisa a você, que a coisa mudava. Se o colégio de líderes, junto com os presidentes, 513 deputados e os senadores tivessem acesso ao que nós temos através de uma ayahuasca, esse Brasil era outro. E você sabe do que eu estou falando. Sei, totalmente. Então, assim, infelizmente, essa energia densa de lá, porque são conectados a coisas diferentes. Uhum. São conectados à energia densa de um controle de massa, de uma matrix, de um sistema, enquanto nós aqui estamos assim. Então, por exemplo, hoje, se eu voltasse para lá, diga aí, um cara de consciência expandida, inclusive, eu gosto... é uma bomba atômica, cara. Você pretende voltar para lá, Juliano? Eu pretendo ser rico, mas a vida a gente não sabe o que é que acontece. Então, de repente, pode ser que o meu destino seja a política. Uhum. Mas se fosse para escolher, eu não queria política. Sim. Porque não há como você ter paz e poder. É incompatível. Mas eu volto a te falar um negócio. O que tem que ser, tem muita força. Sim. E tudo é como tem que ser. Então, assim, se tiver de acontecer, eu honrarei demais a oportunidade. Mas se você me perguntar, e aí? Só o tempo dirá. Perfeito, maravilha. Juliano, uma coisa assim que eu fiquei aqui pensando enquanto você estava falando assim sobre a visão lá do presidente naquele momento, trazendo um pouco para Jung, para esse campo que você navega, que você gosta também, sobre arquétipos. Não falando de personagens, Sim. mas falando de arquétipos. Sim. Por exemplo, o arquétipo Bolsonaro, Sim. que é um pensamento que está no país, né? E tem o outro arquétipo, que nesse momento seria o de Lula, assim. Você conseguiria trazer, assim, uma imagem ilustrativa do que são esses dois arquétipos? Sim. Vamos lá. E não é personalidade mesmo que eu tô falando. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa, nem Bolsonaro, nem Lula, eles são causas. Eles são sintomas. Uhum. Quando a gente fala de Bolsonaro, ele não gerou a divisão. Bolsonaro não é o cara que promoveu a violência. Essa violência, essa intolerância, essa teocracia, essa institucionalização do ódio entre si, isso já vinha
na consciência coletiva do povo brasileiro. Bolsonaro, ele simplesmente ele se tornou alguém que... Aí eu estou falando com propriedade. Ele tinha magnetismo. Então, quando você chega, por exemplo... A gente está falando aqui de um país de Ariano Suassuna, de Juscelino Kubitschek, de notáveis, Barão de Mauá. A gente está falando de Santos Dumont. Poxa vida, a gente está falando de coisas... de inteligências acima da lógica, de gênios. Né? E, de repente, um homem sem nenhuma raiz religiosa ou espiritual, com uma capacidade de não estar à altura de uma instituição presidência da República, ele conseguiu ter um magnetismo tão forte daquilo ali. Que não quer dizer que seja bom nem ruim. Estou falando só que ele conseguiu atrair para ele o bandido bom é bandido morto, uma agressividade com mulheres. Mas ele é sintoma de um povo que se identificou. Se o povo não tivesse identificado e tivesse acionado gatilhos, por exemplo, o cara diz, eita, é aquilo ali que fala por mim. Tem pessoas que olham e dizem, não fala por mim. A gente não está falando aqui sobre santos. Nem ele, nem Lula são santos. Até o Papa que recente que entrou, quando foi entrar, puxaram o Serasa do Papa, já estava cheio de coisa, o povo falando. Então não é isso, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre aquilo que identifica. Por exemplo, Lula. Lula é um cara da democracia. E aqui eu não estou fazendo apologia a ele. Ele é um cara da democracia. Foi através do Lula, do governo Lula, que a ayahuasca ela foi regulamentada. Foi quando o povo evangélico teve mais garantias, inclusive colocando a própria comunidade evangélica como patrimônio cultural. Dias sagrados. Lula, em tese, seria o presidente dos evangélicos. Você sabia disso? Olha que coisa interessante. Bolsonaro não fez nada pelos evangélicos. Lula fez quase tudo, em termos de lei, de proteção e tal. Então ele é um cara da democracia. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Não, eu estou falando de leis. Falando aqui do que eu acho, não. O que eu acho não interessa, mas o que é fato. É um camarada que tem um viés, sim, de proteção mais à natureza, de protecionismo da natureza. Sim. Bolsonaro não tinha. Pelo contrário, no governo de Bolsonaro foi onde houve a frouxidão das leis que protegiam a natureza. Né? O próprio ministro... Ricardo Salles, ele até hoje é investigado por algumas situações ligadas a desmatamentos. Então, esculhambou o negócio. Eu estou falando aqui sobre arquétipos que você falou, né? Isso. Por exemplo, Bolsonaro era muito fechado em relação a alguns vieses, por exemplo. Deus, pátria e família, que na realidade, muito usado também pelo nazismo. Tá? Isso aí é desse jeito. Por quê? Porque são bandeiras, são estandartes que arremetem a algo moral. Mas o que é moral? Moral para você é só se um homem é casado com uma mulher? Não, mas é a Bíblia. Não, veja só. A gente vive no Estado laico. Estado laico não é Estado ateu. É Estado onde o Estado diz cada um é o que é. Isso. Então, por exemplo, Bolsonaro dizia que as minorias têm que se curvar à maioria. É um pensamento intolerante, preconceituoso, etc. E está representando... Exatamente. Só que, veja só, quem é a minoria? A maioria é o povo católico e, em segundo, o povo evangélico. A maioria é cristã. Mas os irmãos da Umbanda? E os irmãos que têm religiões de matriz africana? E os ayahuasqueiros? Esse povo vai ser demonizado? Dentro da família... O que é uma família tradicional? A família tradicional é o cara que casa com a mulher e tem filhos e trai a mulher, e a mulher trai o marido, ou que o cara é violento com a mulher, ou é a família que vive em paz? Porque tem, por exemplo, um dos maiores mestres que eu tenho da psicologia, ele é casado com um homem. E você quer que eu dê opinião sobre ele? Um dos homens mais íntegros, corretos, inteligentes, mais humanistas que eu já vi na vida. Eu estou dando só um exemplo de vários outros. Então, para mim, família tradicional é aquela que você promove o amor, o respeito, o cuidado. Inclusive,
Os dois maiores exemplos que eu tenho, que são próximos de mim, que são homens casados com outros homens, eles adotaram filhos, não foram filhos saudáveis, filhos com problemas sérios, e isso para mim é a maior prova de amor, você acolher quem... Eu estou dando só um exemplo. Sim. Fora o profissionalismo, são empresários, pessoas que pagam impostos. Dentro de uma visão conservadora, essas pessoas são marginalizadas. Uhum. É totalmente diferente. Então os arquétipos dessas duas pessoas são distintos, um é na parte humanista e o outro na parte intolerante. Entendi. Perfeito. Maravilha. E pronto, agora sim, adentrando mesmo assim num ponto do que você trouxe anteriormente, relacionado a você voltando para esse cenário político, assim, como você se visualiza um pouco fora dessa caixa mesmo, de não entrar nesse sistema, vamos dizer assim, dessa dicotomia política que tem, ou pelo próprio sistema, porque ele meio que obriga de alguma forma, eu acredito. Como que você visualiza entrar nesse cenário? Paulo, a sua pergunta, você parece que leu meus pensamentos. Essa era a pergunta que ninguém nunca me fez. Uhum. E eu gostaria muito, e será um corte na minha rede social. Tá. Irmão, deixa eu te falar. Hoje eu estou conectado. Deixa eu te falar com que eu estou conectado. Hoje eu estou conectado com um irmão da igreja que é discriminado por votar em Lula. Eu estou com o irmão da igreja que disse que não quer votar em nenhum nem outro. Eu estou conectado com o irmão da igreja que quer ser livre de pensamento, que é cristão, mas não tem preconceito com o homossexual. Eu estou do lado do irmão da macumba. Eu estou do lado dele, que é marginalizado e demonizado pela sua crença. Eu estou do lado do homossexual que sofre preconceito. Eu não estou falando isso aqui de forma ideológica. Sim. Eu estou do lado da menina que é abusada e que um juiz institucionaliza e livra um traficante que corrompeu a família, comprou a família e comprou ela em forma de relacionamento e casamento como escrava sexual. Eu estou do lado do perseguido. Eu sou branco, mas sou neto de uma avó negra. Eu compreendo a história. Eu não quero colocar esse discurso como algo ideológico, como algo de, sabe, como fosse cabo de guerra, não. A minha posição hoje, dentro da pergunta que você me fez, é de consciência. Eu estou para unir. Eu sou um cara da natureza, eu gosto da natureza, eu não vivo sem ela, ela faz parte da minha vida, ela é extensão da minha própria saúde mental, e quem me acompanha sabe disso. Eu sou o cara que estou do lado da tolerância, da diversidade, entendeu? Eu acho que ninguém deve subjugar o outro pela sua forma de pensar. E eu consigo hoje me sentir extremamente confortável no meio desse debate e dessas pessoas. O intolerante, ele deve ser combatido, mas não na visão de mundo dele, da violência, mas da ideia, e que ele tenha um momento, ainda que seja quase que impossível, de lucidez. Então, caso eu volte, de fato, para algo efetivo como cargo público, é isso. Essa é a minha personalidade. E eu estava do lado errado, e tenho essa consciência hoje. Sim. Eu estava do lado errado, mas honro a experiência que eu tive. Bacana. Através dessa experiência que eu tive, é que eu tenho essa visão hoje. Então, meu irmão, se você está dentro desse grupo de pessoas, eu quero que você me observe de perto. Observe os meus passos, minha conduta e o que eu falo. Eu estou do lado dessa galera. E eu tenho certeza que eu faço parte deles. Que bacana, viu? Finalizando o seguinte, Tá. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. E é isso, meu irmão. Perfeito. Ó, a gente tá chegando aqui, se encaminhando aqui para o encerramento do nosso encontro de hoje, assim, eu, de verdade mesmo, assim, tô bem feliz, assim, porque os pontos, assim, que a gente trouxe aqui, a gente não tá falando sobre necessariamente como você falou, uma doutrinação, uma ideia, a gente tá falando sobre pontos, vamos dizer assim, que passa pela consciência, né? No sentido de, eu tive várias experiências, eu passei por isso, por aquilo, então hoje do ponto
de vista que eu estou, das experiências que eu tenho, eu posso trazer as minhas observações, os meus questionamentos, os meus pensamentos com verdade. E eu percebo isso verdadeiramente assim, de que as coisas que você está trazendo assim são coisas do coração, né? E eu acho que essa é a mensagem assim desse programa de hoje, assim, dessa conversa que a gente teve, né? Então eu quero de verdade mesmo agradecer por essa sua presença aqui. Queria assim, quero que para a gente fechar esse episódio de hoje assim, que fazer uma pergunta assim para a gente fechar. Juliano, se você tivesse de dizer algo para a humanidade, especificamente, vamos dizer assim, ao povo brasileiro, qual seria a mensagem principal assim que você diria para eles? Não é uma mensagem, é um pensamento. Olha, Tá. tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E não tem reembolso. Vou te falar isso aqui do fundo do meu coração. Eu tenho 50 anos, eu devo viver mais uns 35 aí. Se tudo der certo, tiver dinheiro, a coluna, o joelho tiver bom, vai dar certo. Meu irmão, se arrependa do que fez, não do que não fez. Exatamente no meu caso, daqui a 35 anos, talvez eu não esteja mais aqui. E depois que eu me for, quando a última pessoa que lembrar de mim for, eu não existirei mais. Ninguém tá nem aí para o que você vai fazer. Entende? Quem tá falando aqui é um cara que já viveu. Eu tenho mestrado em fundo do poço. Eu já fui lá em cima. Eu te digo uma coisa, viva. Viver é diferente de estar vivo. Experiencie com responsabilidade, mas sempre lembrando, tudo é intenção. Não é pecado e nem é certo nem errado, é intenção. Você pode estar aqui, dentro da igreja pecando, e você pode estar ali fazendo outras coisas, mas na intenção, e está tudo certo. Você é o próprio juiz dos seus pensamentos. É você. Não tem nada fora. É tudo você. E ainda há uma teoria que não existe milhões de pessoas. Existe um em várias versões. Então é só isso. É um pensamento meio filosófico, mas isso é o que eu vivo. Então é isso que eu estou dizendo. Viva. Viver é diferente de estar vivo. Perfeito. Maravilha, meu amigo. Agradeço de verdade, viu, pela participação aqui. Para você em casa que esteve acompanhando aqui esse episódio, peço para que você possa engajar, deixar seu comentário aí o que é que você achou, curtir, interagir, seguir o canal e estaremos juntos no próximo episódio. Quero agradecer de verdade mais uma vez, Juliano. Valeu, meu amigo. É isso aí. Obrigado por tudo. Valeu.